liga aí. Vocês sabem que eu, na minha opinião, cravo que o Mário é o maior presidente da história do Fluminense. Mas pelo jeito, ele anda muito esquecido. Porque ele lembra de alguns detalhes, outros ele esquece. Eu acredito que foi justamente nesse momento, no ano passado, que ele trocou a sua convicção pelo medo. Eu vi um corte do Setor Sul, podcast, ele bate-papo dizendo com o Mário, eu quero comentar aqui com vocês, ok? Quero trazer uma situação que eu acho que ficou fora do contexto. Mas depois da vinheta eu volto, segura aí. Tamo junto, família Tricolor. Família, eu quero trazer esse corte do pessoal do Setor Sul. Inclusive, quero mandar um abraço a todos, a rapaziada do Setor Sul. Fez um trabalho brilhante, show de bola, tá? E eles fizeram uma pergunta pro Mário, cara, que eu fiquei assim... Eu não gostei da resposta do Mário, essa é a verdade. Não é a rapaziada do Setor Sul. Por que eu não gostei da resposta do Mário? Porque ele botou algumas coisas que foi verdade. Foram verdade. Mas, porém, teve ferramentas que justificassem essa verdade. E ele completamente ignora essas ferramentas. Ignora. É a mesma coisa que eu pegar para vocês, botar aí 2 pilhas e falar, faz um omelete. Tu tem como fazer omelete de pilha? Acompanha aí. Depois eu converso com vocês. Esse aí é o corte. Você tem o treinador que mais ganhou assim, os títulos importantes da história do clube. Você tem um elenco que adora o treinador. Eu acho que o desempenho não era bom. O ano a gente tinha ganho a Recopa no final de fevereiro, início de março, e era o primeiro colocado, classificado da Libertadores. Assim. O brasileiro a gente estava desempenhando mal, não estava jogando bem na Libertadores, mas, pô, eu dizia... Esse cara chegou aqui vai melhorar. Em 2022, lógico, ele vai reencontrar, ele conhece as peças, ele conhece o time, né? Então, assim, vamos em frente. E óbvio que eu acho que... Vamos lá. Acabei de dizer para você que em 2022 ou 2023 o Fortaleza ficou 23 jogos na zona de rebaixamento. Aí o Marcelo Paes renovou com o Vojvoda. Aí no ano seguinte o Fortaleza foi para a Libertadores. Esse ano ele tá entrando na zona de rebaixamento. O treinador é o mesmo. Então, assim, as pessoas pedem longevidade no futebol brasileiro. Porra, não pode tirar o treinador de 3 em 3 meses. Aí eu vou te dizer uma outra coisa que ninguém fala, mas eu vou falar aqui. Um treinador leva, no mínimo, 5 rodadas para implementar a sua filosofia de jogo. Você viu o que o Renato Paiva falou essa semana? Que o problema do futebol brasileiro é que tem jogo demais e se treina pouco e você não melhora o jogador? Então você imagina o seguinte, eu tenho um cara que conhece o elenco há 2 anos e meio. Quando você tira ele, o cara que chega leva entre 5 a 6 rodadas para entender o que ele está fazendo ali. Assim, quem é esse cara? Esse centroavante aqui é bom, esse aqui joga pelo lado. Porque o cara olha de fora, a televisão ele olha, mas quando ele entra para ver o treino, ele está vendo uma outra coisa que ele está vendo na televisão. O que eu estou dizendo para você? Eu estou falando para você que são de 15 a 18 pontos jogados num risco danado. Quando você troca qualquer troca de treinador, você coloca em risco de 15 a 18 pontos sempre. Até o cara... O que eu falei? Aí você diz assim, de onde você tirou esse cálculo? De 2009. Que eu percebi que o Cuca levou ali 20 dias para poder... Lembra que ele foi mexendo no time? Afastou um, afastou outro. E o Diniz não era um caso anímico do time que não estava bem com o treinador? Exatamente. Aí você tem um treinador que tem o vestiário... Você tem um treinador que todo mundo ama, a torcida ama, e ama até hoje. Não vai dizer que não? Eu amo. Todo mundo ama. Cara aí... Mas, cara... Família Tricolor, eu vou ser bem sincero para vocês. Quando o Mário faz os comentários, eu fico assim, por que ele não passa a realidade toda? Ele não está mentindo, ele está omitindo algumas coisas. Talvez por falta de lembrança, a memória lhe pregando peças, não sei. Por exemplo, quando o rapaz comenta, que nós já fizemos uma péssima semifinal de Carioca e tal, ainda renovou.
Família, nós não tivemos pré-temporada. Nós tivemos um jogo na quarta-feira, tivemos a final do campeonato e tivemos o jogo na outra quarta. A final foi no meio da decisão. Nosso time, repito, não teve pré-temporada. A galera voltou de férias por causa do Mundial, com 5 dias já estava em campo pegando Bangu. Até isso o Mário falou mal, mas tinha que fazer mesmo, porque o mais importante naquele momento era acabar com aquele negócio de LDU, pô. Foi unânime, todos nós queríamos isso. E o objetivo foi alcançado com sucesso. Ah, que não jogou bem contra a LDU. Porra, decisão não se joga bem, se ganha. Se ganha. Daqui a pouco vão querer que o jogador do Fluminense tenha terno e gravata, porra. Pro gol sair bonito. Porra, galera. Decisão, temos que ser campeão. Não se joga, se ganha. E nós ganhamos. A decisão mais importante é a Recopa. Então, essa foi um dos fatores que me chamou a atenção. E outra coisa, que o Fluminense estava mal, que o Diniz estava perdido, que o Diniz... Aí o Mário ainda tenta, não, mas a gente estava primeiro na fase de grupo e estava bem ali. Meu irmão, a gente estava bem na Copa do Brasil, bem na Libertadores, e detalhe, que ninguém lembra, que ninguém comenta, isso me irrita. Isso me irrita muito, porque é uma verdade que as pessoas teimam e não querer citar, porque sabe que é verdade. Aí quer viver no mundo de ilusão. Nós não tínhamos elenco, o nosso elenco era curto. Por não fazer a pré-temporada depois da final contra a LDU na Recopa, porra, quando deu a responsabilidade que acalmou os ânimos, todo mundo começou a estourar. Só o Cano e o Ganso se machucaram 2 vezes até fechar a janela. O Arias estava lá com a Copa América, com a seleção colombiana. O André estava machucado, não estava jogando. Zagueiro disponível, nós só tínhamos Antônio Carlos e o Felipe Andrade. Vocês esquecem disso tudo? O contexto geral, o elenco, era curto e lesionado, todo mundo desfalcado. O elenco só foi voltar a ser próspero, a estar bem de saúde, disponível para jogar, já com o Mano Menezes depois da janela, pô. E foi aonde eu discordo totalmente do Mário. Quando o Mário fala que não vai dar, já tinha 12 jogos e nada, foi aonde? Por pressão de algumas pessoas que tiveram contato direto com o Mário. Pessoas que eu acho que até questionam se sejam Fluminense realmente. Porque a coisa está nítida. A coisa está nítida. Eu acho que nós tínhamos muito para ganhar ainda com o Fernando Diniz. O Brasil tinha medo da gente. O Rio, então, nem se fala. Nós tínhamos muito ainda a ganhar com o Fernando Diniz. Por que eu digo isso? Porque não existe um clube com uma harmonia tão grande entre jogadores e treinador que não conquiste título, pô. Não existe isso. Aí depois, não, que o jogador X estava com raiva do Diniz, meu irmão, todo clube tem isso. Isso se resolve internamente. Não é Mano Menezes que é incompetente e fica falando um monte de merda jogando para a empresa para poder ser bajulado, pô. Isso é resolvido internamente. E sempre foi resolvido, porque se não fosse, nós não teríamos o sucesso que tivemos. Então o Mário errou feio ao demitir o Diniz. Porque depois da data FIFA, com todo mundo de volta, mais ainda a chegada de Thiago Silva, a chegada dos reforços que vieram, Ignácio, Freitas, Fuentes, meu irmão, o Diniz ia botar todo mundo para voar, amigo. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Os jogadores sabiam que estavam devendo.
Não faltou convicção aos jogadores, não faltou convicção ao Diniz, só faltou convicção ao Mário. O Mário se deixou levar pela pilha e ficou morrendo de medo. Por isso que ele mexeu e mexeu mal. Enquanto isso, deu carta branca a Mano Menezes, um treinador retranqueiro, retrógrado, sem qualquer condição de levar um time à frente. Eu não creio, eu não vejo. Ah, como é que estava no Grêmio? Não sei, não me interessa. Eu não estou falando aqui do ser humano Mano Menezes. Estou falando do treinador Mano Menezes. Se ele está trabalhando lá no Grêmio, igual trabalhou aqui, já querem a cabeça dele lá com certeza. Então eu achei ato muito falho do Mário, essa comparação aí, porque o grande prejuízo que nós tomamos no início do Brasileiro, que foi a falta excessiva de atletas, a maioria, muitas contusões, todo mundo arrebentado, suspensões, à disposição de seleção. Então, ainda assim, nós tivemos o primeiro lugar na fase de grupos da Libertadores e nos classificamos bem na Copa do Brasil. E isso não é comentado. E eu repito, galera, dê graças a Deus aos 6 pontos conseguidos pelo Diniz. Porque pouco para Deus é muito. Com todo o elenco na mão, com reforços na mão, se a gente não tem esses 6 pontos, a gente não estava na primeira não, amigo. Não estava na Sul-Americana não, amigo. Então, eu foco muito no que a gente consegue. E eu hoje, até hoje, tenho convicção, Mário, convicção, de que se o Diniz tivesse continuado, ruim de tudo, a gente estaria na Libertadores hoje. Ruim de tudo, a gente estaria na Libertadores. Mas essa é minha convicção. Se você concorda comigo, discorda, deixa a sua opinião aí, ok? Mas aí, em momento algum, na fala do Mário, eu vejo o Mário citar as contusões de números elevados que tivemos, suspensões, e que nos prejudicou demais. Foram inúmeras contusões, e o Mário não citou uma. Só culpou o Diniz? Marcão, quando pegou, coitado, também tinha porra nenhuma pra fazer. Ainda foram malhar o Marcão, chamar o Marcão de competente, porque botar o mesmo time do Diniz. Não tinha outro time pra botar, amigo, só tinha os jogadores. Não tinha janela aberta, não tinha nada, como é que vai falar mal do cara? Mas eu quero a opinião de vocês, família. Valeu? Muito importante. Vou ficando por aqui. Não se esqueça, antes de ir embora, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, ok? E faça com que eles cheguem para nós, venham para cá. E também que eles sejam o dono da nossa SAF. Porque só você é CEO da nossa SAF. Muito obrigado, família. Tamo junto, Fusão, lealdade tricolor sempre. Até a próxima, a gente se vê por aí.